Olá, querido irmão e querida irmã, que é o pastor Estevão Figueiredo, e nesse momento nós estamos iniciando mais uma vez uma meditação da série Minutos Proféticos. Lembrando que agora nós postamos as meditações sempre às terças-feiras. E eu convido você nesse momento para juntos falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque por meio da meditação que o Senhor reservou para nós hoje, teremos uma oportunidade de crescer mais no relacionamento contigo. Por isso, que nesse momento o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a mensagem de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A meditação de hoje tem como título: Quando os fracos se tornam fortes. Em um mundo cada vez mais consumista e que enxerga egoisticamente as pessoas cada vez mais como concorrentes ao invés de colaboradoras, a humildade é cada vez mais encarada como uma fraqueza do que uma virtude. A moda é buscar a independência, seja a independência financeira, ou conjugal, ou moral, ou intelectual, enfim. Eles pensam que quanto mais o indivíduo for independente, mais status ele conseguirá e mais realizado ele será. É bem verdade que a independência em qualquer área pode ser boa, desde que não nos torne pessoas prepotentes e autossuficientes. Infelizmente, esse senso de disputa que envolve a sociedade leva muitos a dois extremos. O primeiro é daqueles que vendem a imagem de que são superiores em suas qualidades. O segundo extremo é daqueles que acreditam que nunca alcançarão um nível mediano em suas qualidades, já que, ao seu redor, todos parecem tão acima da sua capacidade. Se você se encontra nesse último extremo, saiba que nem tudo o que parece é verdade. Essa imagem de tantas pessoas felizes estampadas nas redes sociais, esse mundaréu de pessoas que hoje conseguem um diploma de nível superior, e essas milhares de pessoas que surgem com a solução para os problemas, na sua grande maioria, não está acima de você e de suas qualidades e nem de sua capacidade, pois na era das fakes vende-se muitas imagens que não são realidades. Na Segunda Guerra Mundial, o exército americano criou uma tropa que ficou conhecida como Exército Fantasma. Em suas várias ocasiões, para intimidarem e parecerem que eram mais fortes do que o exército alemão, o exército fantasma norte-americano enchia vários tanques de guerras infláveis, caminhões, armas de artilharia e posicionava de modo estratégico que, quando os aviões espiões sobrevoavam as redondezas, pensavam avistar uma forte tropa inimiga. Queridos, na cultura da disputa e das fake news em que nos encontramos hoje, tem muita gente aparentemente melhor, mais qualificada, mais forte do que você. Porém, quando vêm as alfinetadas da vida, elas explodem, revelando assim o vazio que as preenchiam. Por isso, a humildade é tão necessária em nossos dias, pois o humilde não é aquele que se diminui perante as pessoas para que outros passem por cima dela, mas aquele que não se julga o melhor ou o insubstituível.
Uma qualidade da pessoa humilde é estar sempre disposta a aprender. Deus muitas vezes tem dificuldade de usar pessoas altamente capacitadas na sua obra, pois essas pessoas muitas vezes julgam que os seus métodos são melhores do que o assim diz o Senhor. A Bíblia mostra o exemplo do rei Saul, que em 1 Samuel capítulo 9, verso 1 e 2, mostra que ele era de família rica, tinha uma boa aparência e uma postura que se sobressaía sobre o povo. Porém, ao se tornar rei, Saul se esqueceu que o verdadeiro rei sempre deveria ser Deus, e assim ele desobedeceu a ordem de Deus para destruir os amalequitas e seus bens. Veja o que o profeta Samuel falou para o rei Saul quando constatou que o rei havia desobedecido a ordem de Deus porque julgou que os seus métodos seriam melhores do que os métodos de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22 a 26 diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Queridos, Saul julgou que sua ideia melhoraria a ordem de Deus, e assim julgou que não havia problema obedecer em parte a ordem de Deus. Comentando esse episódio, a irmã Ellen White escreveu: Na expedição contra Amaleque, Saul julgara ter feito tudo o que era essencial daquilo que o Senhor lhe ordenara, mas o Senhor não se agradara da obediência parcial, nem estava disposto a revelar o que fora negligenciado por um motivo tão aceitável. Deus não deu aos homens liberdade para se afastarem dos seus mandados. O Senhor declarou a Israel: Não fareis cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, mas guarda e ouve todas estas palavras que ordeno. Deuteronômio 12, 8 e 28. Ao resolver sobre qualquer caminho a seguirmos em nossos atos, não devemos indagar se podemos ver que resultará mal do mesmo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 634. Querido irmão e querida irmã, devemos exercer a humildade em nosso dia a dia, pois a falta dela pode ser desastrosa em nossa vida, até na vida conjugal, em nosso trabalho e, principalmente, em nossa vida religiosa. Deus deve ser não só o nosso Salvador, mas o verdadeiro Senhor de nossas vidas.
ou seja, aquele que dirige a nossa vida como um rei. No mesmo livro, Patriarcas e Profetas, na página 543, a irmã Ellen White diz: Deus nem sempre escolhe para sua obra homens dos maiores talentos. Antes, escolhe os que melhor pode usar. Diante da honra vai a humildade. Provérbios 15:33. O Senhor pode operar com mais eficácia por meio daqueles que se acham mais cônscios de sua própria insuficiência e que confiarão nele como seu dirigente e fonte de poder. Ele os tornará fortes, unindo sua fraqueza ao seu poder, e sábios, ligando a sua ignorância à sua sabedoria. Querido irmão e querida irmã, lembre-se que é na fraqueza que o poder de Deus é mais bem revelado. Que a sua preocupação não seja a de atrair a atenção de homens ou mulheres para si, mostrando o quanto você é melhor, mais feliz ou superior ou mais belo do que os outros, mas a de seguir o assim diz o Senhor, pois é somente quando colocamos as nossas fraquezas dia a dia no altar do Senhor que Ele pode nos tornar fortes. Que Deus abençoe você nesse dia. Um grande abraço.